Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula aqui que eu vou gravar, né? Um projeto que visa trazer e compartilhar com vocês o que eu venho desenvolvendo, aprendendo. A melhor maneira de fixar algum conteúdo é ensinando. Então, comecei a aprender programação e resolvi estar trazendo essas aulas aí que eu preparei para vocês de forma gratuita e de forma que também me ajude a fixar o conteúdo que eu venho aprendendo, né? Bom, para aula 1 eu separei algumas coisas bem básicas, né? Para a gente poder estar vendo aqui no decorrer do curso. Primeiro, é uma aula de programação e a gente vai precisar utilizar uma IDE, né? Que é uma plataforma que a gente vai poder escrever e compilar os nossos scripts, né? Eu vou utilizar a Jupyter, né? A ideia é da Jupyter. Você pode estar encontrando aqui nesse site, né? O site da Jupyter. O bom dessa IDE é que ela é código aberto. Então, ela pode também ela também pode ser aberta e você pode fazer todo o desenvolvimento do script numa guia de navegação na internet, sem precisar estar fazendo download de algum software específico, beleza, pessoal? Aí aqui a gente está na interface dela. Ela normalmente abre aqui, você escolhe um diretório, eu criei essa pasta aqui, e a gente vai aqui em New e escolher Python 3, que é a linguagem que a gente vai começar a aprender aqui. Bom, por que eu escolhi a linguagem Python? Eu estou terminando minha graduação em engenharia e, pelo menos na engenharia, o Python ele tem sido uma linguagem bastante aceita devido à sua facilidade, né? Você não precisa ser um expert em computação para poder entender bem a linguagem Python. Basta você ter ali o básico de matemática e além do fato de ser uma linguagem que é muito simples de compreender e realiza praticamente tudo no que diz respeito às atividades voltadas para a engenharia, né? Que é o meu caso. Então, além de ser uma linguagem de programação orientada a objetos, que é o que a gente precisa na engenharia, modular objetos reais, objetos do mundo real para algum problema abstrato, né? Para poder colocar isso para uma máquina entender. É uma linguagem de alto nível, o Python. Ela é extremamente simples e didática. O Python também ele é bastante popular para análise de dados, né? Computação gráfica. E na engenharia, como eu já disse, por conta da sua facilidade em desenvolver automação, para automação de tarefas, digamos assim. Algumas pessoas também utilizam o Python para desenvolvimento de software. Um dos exemplos mais notórios que a gente tem aí é o Instagram, né? Ele é desenvolvido totalmente em Python, né? Temos aí esse exemplo para ver que é possível sim desenvolver softwares. É uma linguagem bem completa, né? Pessoal, antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre compilador, né? Falar um pouco do início, que às vezes você caiu aqui, está tentando aprender do início mesmo, uma coisa bem básica sobre programação. E aí você pode ouvir falar que Python é uma linguagem interpretada, né? Eu costumo dizer que, pelo que eu entendi, estudei, ela costuma ser tanto uma linguagem interpretada quanto uma linguagem compilada ao mesmo tempo, né? E o que é uma linguagem compilada? Bom, todo script todo script que a gente desenvolve em qualquer linguagem de programação, ele tem que ser compilado, né? O que é compilar um script?
ele vai fazer o seguinte, um compilador, ele vai traduzir a linguagem que eu escrevi, o script, ele vai traduzir o script. O compilador, ele vamos botar aqui assim, compilador, ele vai traduzir o script, né? Ele vai traduzir o script para a linguagem de máquina, E o que é linguagem de máquina? Linguagem de máquina é a linguagem que o computador entende, né? Que também pode ser compreendida pelo ser humano, né? Costuma-se dizer que linguagem de máquina, deixa eu colocar aqui. No início eu falei que o Python ele é uma linguagem, o Python ele é uma linguagem de alto nível. O que isso quer dizer? Antes de sabermos o que é uma linguagem de alto nível, vamos entender o que é uma linguagem de baixo nível. A linguagem de máquina, como eu falei aqui, linguagem de máquina é uma linguagem de baixo nível. É uma linguagem de baixo nível. Por que a linguagem de máquina é uma linguagem de baixo nível? Baixo nível significa que é o nível mais próximo de compreensão de uma máquina, né? Então quer dizer que a linguagem de alto nível a máquina não compreende? Compreende, mas ela vai ser compilada para uma linguagem de nível intermediário, de baixo nível, né? Na verdade o Python ele é compilado para uma linguagem de nível intermediário e só depois para uma linguagem de baixo nível, né? Porque é assim, porque a linguagem de baixo nível ela é extremamente rústica, né? Ela é extremamente bem trabalhosa até de ser produzida. Os primeiros computadores eles só entendiam essa linguagem de baixo nível. Ou seja, uma linguagem de baixo nível, deixa eu colocar aqui, linguagem de baixo nível. Uma linguagem de baixo nível temos apenas duas informações que o computador vai entender, que é o pulso e o não pulso. Ou seja, ligado e desligado. Ou seja, corte ou passagem de energia. Basicamente isso, né? Isso é a linguagem de nível, então de baixo nível. Então a máquina só entende isso: ligado, desligado, corte ou passagem de energia. E cada ação dessa aqui a gente chama de, botar aqui mais em cima aqui, cada ação dessa a gente chama de bit. Bit, se a gente for ver a definição, vai ser mais ou menos isso aqui que eu vou colocar. É a menor em computação, né? Em computação. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui a letra. Bit em computação é a menor informação compreendida pela máquina, né? Então, e o bit ele pode assumir dois valores, que são esses valores aqui que eu coloquei lá em cima, assumindo dois valores, 0 e 1, ou 1, né? Ou 1, que são esses valores aqui, respectivamente. Pulso, não pulso, ligado, que a ordem está invertida, ó. Não pulso e pulso, desligado e ligado, corte e passagem de energia. Então, respectivamente, isso aqui seria 0 ou 1. Aqui também, 0 ou 1. E aqui também,
0 ou 1, certo? Respectivamente. Então, os primeiros computadores, eles foram feitos, os primeiros computadores, a arquitetura dos primeiros computadores foram feitos com 8 bits. 8 bits. Por que 8 bits? Porque como cada bit pode assumir dois valores, 0 ou 1, a gente vai ter uma combinação aí de 2 elevado, vai ter uma combinação de 2 elevado a 8, que dá 256, certo? 256 combinações diferentes. E para cada combinação dessa, a gente assume uma letra do alfabeto, por exemplo, para poder formar as palavras. E aí a gente traduz a nossa língua, a forma como a gente se comunica, para linguagem de máquina, entende? E isso é mais que o suficiente na época, né? Por quê? Porque o alfabeto é aquele alfabeto padrão lá, o AS, tinha 20, acho que tem até hoje, 128 caracteres. Então, supria a gente tem um computador de 8 bits, então 8 bits pode produzir 250 combinações diferentes. Logo, o nosso alfabeto, incluindo as letras, símbolos, tudo, possuía 128 caracteres, ou seja, o dobro. Ok, show de bola. Problema resolvido. Tudo que a gente entende na nossa linguagem, escreve, até mesmo ações e tudo, a gente pode traduzir para a linguagem de máquina e aí escrever isso como um código binário, né? Código binário, que é um código de baixo nível. Código de baixo nível. Vou botar aqui código de baixo nível. Então fica tudo certo. Por isso, pessoal, que convencionou-se, isso a IBM padronizou na época, porque ela foi desenvolver os primeiros computadores, que 1 byte possui 8 bits. Então isso aqui foi convencionado, tá? Deixa eu marcar isso aqui. Isso aqui foi convencionado. 1 byte tem 8 bits. Beleza? Bom, já falamos bastante sobre isso, né? Um exemplo que eu vou dar aqui para trazer para vocês, antes da gente entrar na programação propriamente dito, eu entrei num site qualquer aqui que traduz, né? O primeiro código que a gente aprende a escrever em qualquer linguagem é o código, o famoso Olá Mundo, né? Hello World. Então, para você ver como seria esse código em binário se a gente tivesse que entender e aprender essa linguagem de baixo nível, seria mais ou menos isso aqui. Eu vou botar em português mesmo. Olá Mundo. Codificar. Olha só, seria assim. Ah, tudo bem, até que dá para entender e aprender isso aqui, né? Porque é uma frase só. Mas se fosse um texto, pessoal, sei lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, vamos ver o quanto cresce. Já cresce bastante. Agora imagine um programa que tem várias informações, vários textos. Seria praticamente inviável você tentar entender ou escrever para o computador dessa forma. Por isso que existem as linguagens de programação de alto nível, para que essas linguagens, através de um compilador, sejam transformadas em linguagem de nível intermediário e, por fim, a linguagem de baixo nível, que é a que vai ser compreendida pelo processador, né? Claro que existem vários tipos de linguagem de baixo nível, e isso vai depender do tipo de processador que tá recebendo aquela informação, tá bom? Mas, no básico, é mais ou menos isso, certo? Bom, a gente vai entrar aqui na aula propriamente dita de programação. A nossa primeira aula, eu separei os tópicos aqui, né? A gente já falou sobre isso aqui, ok. A gente já falou sobre isso aqui, ok. A gente vai falar agora de
funções, né? Funções em Python. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Apagar aqui. Pronto. Botar aqui funções. Bom, vamos lá pro nosso Jupyter, né? Que é onde a gente vai escrever o nosso código. A gente vai começar. Eu vou só colocar aqui o primeiro código e aí eu vou explicar para vocês qual é o que tem por trás desse primeiro código que todo mundo aprende quando está aprendendo programação. Vamos colocar print, botar em português mesmo, olá mundo, pronto. Esse aqui é o primeiro código que todo mundo aprende, certo? Talvez você já conheça, talvez não, mas esse aqui é o primeiro código. Se a gente for colocar aqui run, ele vai, o compilador vai pegar esse código, que está sendo escrito numa linguagem de alto nível, transformar em uma linguagem de baixo nível, ou seja, vai lá, se esse meu processador entender linguagem binária, então esse código vai ser transformado em linguagem binária e o processador vai entender e vai retornar para mim o que eu estou querendo. Ou seja, esse código ele tá pedindo para o computador imprimir a mensagem olá mundo. Somente isso. Então quando eu dou o run aqui, pronto, o meu compilador pegou a mensagem, o código que eu escrevi, compilou e o computador retornou para mim o que eu queria, que era imprimir. Quando eu falo imprimir, não é imprimir na impressora, mas mostrar a mensagem que eu quero, que eu coloquei aqui dentro dessas aspas simples. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Então esse é o primeiro código. Ah, se eu quisesse outra frase, poderia, qual frase você quisesse, tá? Então esse aqui é o primeiro código que todo mundo aprende. Mas antes de entrarmos nele, a gente vai falar sobre a função print. Deixa eu parar aqui, limpar. Pronto. Vamos falar sobre a função, a primeira função aí, né, que a gente já viu sem saber, mas que é a função print. Essa função print, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, vocês devem ser familiarizados, né? A maioria das pessoas que se empenham para aprender programação já entende um pouco de matemática, né? Então vocês devem estar lembrados lá da matemática sobre funções. O que é uma função? Vou botar uma função, não se desespere, tá bom? Vou botar uma função simples aqui só para você fazer uma assimilação para ficar mais fácil o entendimento aqui na programação. Lá na matemática, a gente entende... Vou botar até minúsculo aqui. Pronto. Não tem como? Tem como, sim. Opa. Deixa eu colocar minúsculo, por favor. Vou botar assim. Vou trollar ele. Pronto. Aí eu venho aqui e apago. Beleza. Lá na matemática, o símbolo de função é escrito assim, né? Função, vou botar a função x mais 1. Né? O que essa função está me dizendo? Que para todo valor que eu colocar dentro da função, ela vai me retornar o valor que eu coloquei somado de um algarismo, de 1. Ou seja, se o x aqui for 1, então a minha função, aí ele vai ficar 1 mesmo, vai ficar igual a 1 mais 1, que é da função. Então a minha função aqui vai me retornar, a minha função 1 vai me retornar o valor 2, certo? Então isso é função. Entenda a função como se fosse uma máquina. O que é uma máquina de fazer tênis, por exemplo? Você joga lá dentro o couro, tá? A grosso modo. Você joga lá dentro o couro e a máquina transforma o couro em tênis, sapato, e retorna para você com um sapato. Ou seja, você entrou com uma coisa, com a obra-prima, né? A máquina transformou a obra-prima no produto e te retornou o sapato. Então, o meu número 1 seria o meu couro que eu joguei na máquina. A máquina é a função que me retorna o número 2, que é o sapato, que é o meu produto. Tá bom?
Ah, se fosse f de 4, não, de 3, vai lá. Então seria, onde tem x eu coloco 3 e somo com 1. É bem simples, pessoal. Então, a função, quando eu coloco 3, ela vai me retornar o valor 4. Tá bom? Então é isso, isso é função em matemática e vai ser a mesma coisa, tá? Por isso que é importante. Ah, para que eu vou aprender isso em matemática? Às vezes as pessoas têm esse meme, né? Fala, para que eu vou aprender isso? Nunca vou ver isso na vida. Olha só, você vai ver, é essencial você aprender isso em matemática para você entender aqui a primeira aula de programação. Então, a primeira função que a gente vai estudar é a função print. Pessoal, quando eu faço, isso é característica da programação Python, quando eu coloco um asterisco não, isso aqui é o Sharp, né? Sharp. Eu lembro por causa da programação, da linguagem C Sharp, né? C Sharp. Então, aqui é um Sharp. A gente vai poder comentar dentro do script, né? Sem que o compilador considere isso na hora de transformar em código de baixo nível. Então ele vai pular tudo que estiver na frente de um C Sharp. Então, se eu tenho minha primeira função aqui, função print, deixa eu parar aqui, função, isso aqui é uma função, ó, abre e fecha parênteses. Seria a mesma coisa, pessoal, disso aqui, ó. Deixa eu só excluir aqui. Seria a mesma coisa disso aqui. A única diferença é que no F eu coloco print. E aqui dentro vai ser o que eu quero que a função faça. Então o print, ele é uma função do Python, é uma funcionalidade pronta que a linguagem já oferece para a gente. Certo? Já é uma função inerente da linguagem. Ou seja, a função dela, a funcionalidade dela é de imprimir alguma mensagem na tela. Quando eu falo imprimir, mostrar. Ó, quando eu vejo, por exemplo, essas letras aqui, ó, tudo isso aqui, ó, por trás disso tem um script que está atrelado a uma função que essa função está fazendo eu visualizar isso na tela. A mesma coisa aqui. Então essa é a primeira função, a função print. A função print, para você colocar na tela, você tem que colocar com aspas duplas a mensagem dentro da função print ou com aspas simples. Ou com aspas simples, vai funcionar também, ó. Ó, vou botar com aspas simples, olá mundo, né? E agora com aspa dupla, aspas duplas, olá mundo. As duas formas vai funcionar. Vou botar run aqui, olá mundo, olá mundo. Por que isso? Ah, porque às vezes dentro do texto eu preciso colocar aspas, por exemplo. Ela veio me... Talvez seja mágica. Um negócio falando aqui. Pronto, ela veio me visitar. Olha só, é uma frase meio irônica. Ela veio me visitar. Eu quero que essa aspas simples, aspa dupla, saia dentro do texto. E essa aqui não vai sair por quê? Porque isso aqui é da função print. Né? E a mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser que fosse com aspas simples, eu colocaria aspas duplas. Ela veio me visitar. Aqui eu vou botar um ponto. Olha só. Ela veio me visitar, saiu aspas duplas dentro da mensagem. Ele imprimiu com aspas duplas e aqui imprimiu com aspas simples. Por quê? Por isso que pode ser escrito, o código pode ser feito com aspas duplas ou aspas simples, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar no que é mais... começa a complicar um pouquinho para quem nunca viu linguagem de programação, mas também não é essas coisas não, tá bom, pessoal? Que variáveis. O que são variáveis? Também vamos recorrer à matemática novamente, pessoal. Variáveis, vamos marcar aqui. Aqui já foi, né? Funções ok. Ó, tá indo rápido. Agora vamos ver sobre variáveis. Variáveis. O que são variáveis? O nome já diz, variável é algo que está variando.
Vamos voltar lá no nosso exemplo da matemática. A função f de x mais 1. Vocês concordam comigo que x aqui, o nosso x aqui, é a nossa variável? Por quê? Porque é o valor que varia. Esse x pode assumir qualquer valor. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1 milhão. Então, é um valor que varia, né? Então, essa é a definição aí de variáveis. Show? Tá. E aqui na programação, como é que vai ser? A gente vai ter os 3 tipos básicos lá de variável em programação. Quais são os tipos básicos de variáveis? Deixa eu tentar colocar aqui, apagar. O primeiro tipo de variável que a gente vai estudar, tentar sair aqui desse, colocar aqui, diminuir um pouquinho, tá. O primeiro tipo de variável é variável do tipo int, né? Ou seja, aumentar um pouco. Tá, aqui tá bom. Variável do tipo int. A variável do tipo int na programação é um tipo de variável que vai nos retornar valores. São variáveis do tipo de valores, números, né? Números. Esses números vão ser números inteiros, né? O que são números inteiros? De novo, a matemática aqui. Números inteiros, representado pelo conjunto da letra Z, vão ser os números negativos, o 0 e os números positivos, né? Então, vamos representar aqui, vamos voltar lá para a 8ª série e colocar aqui, ó, menos 4, só para representar, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e como isso é infinito, a gente vai colocar umas reticências aqui. Então, o int ele é uma variável de valores inteiros. Agora vamos lá para o nosso script. Quando eu tenho que inserir uma variável num código de programação, o que acontece? Eu estou falando para o computador o seguinte: reserve um espaço na memória para guardar um valor que eu desejo inserir no código. O nome disso é declarar variável. Eu estou declarando uma variável. Então, na programação, aqui no código Python, para declarar uma variável, basta você utilizar o símbolo de igual. Por exemplo, se eu disser que A é igual ao número 1, eu declarei uma variável. Certo? O que eu falei? Eu falei, computador, reserve, aloque um espaço na sua memória para que você armazene a variável A que vale o número 1, né? Se eu quiser imprimir isso aqui na tela, ó, eu não vou colocar o número 1 aqui dentro. Eu vou colocar a minha variável A. Ou seja, ele vai imprimir o A? Não, ele vai imprimir o valor da variável. O A é apenas o que está representando ela, certo? Por exemplo, ó, imprimir aqui, imprimiu 1, certo? E aí a gente entra no tipo de variável que essa letra A é. Para a gente entender e saber na linguagem Python qual é o tipo de variável que a letra A representa, a gente pode usar a função type, tá? Essa função, ela é muito boa, pessoal. Por quê? Porque quando você estiver vendo um código de alguém que digitou, que não foi você
na maioria das vezes vai ter que saber o tipo de variável que você está lidando. Então você usa a função type, dentro da função type você coloca a variável que você quer analisar. E aí ele vai te retornar, ó. Ele retornou o print, né, da variável A, que vale 1, e retornou o type, ou seja, a análise do tipo que é essa variável. Ele falou aqui que é uma variável do tipo int, ou seja, voltando lá, ó, ints são valores, números inteiros. Então tudo que tiver dentro desse conjunto vai ser considerado em Python, nas outras linguagens também, tá? Uma variável do tipo int, né? Que é do tipo inteiro. Ah, se a gente trocar isso aqui por menos 10, menos 10, ele imprimiu menos 10 e ele deu que vai ser uma variável do tipo int. Ah, se eu colocar 50, mesma coisa. Uma variável, imprimiu a variável 50 e retornou aqui que é uma variável do tipo int, tá? Aí então a gente vai ver o próximo tipo de variável, que é 2. Variável do tipo float, né? Que são valores, números reais. Números reais. E vamos lá para o conjunto dos números reais. Qual é o conjunto dos números reais, pessoal? Vocês lembram que são todos os números inteiros aqui, são esses valores aqui também, só que são os números, por exemplo, vai entrar os números quebrados, por exemplo, se aqui, sei lá, 4,4, aqui na programação é ponto, tá? A vírgula é ponto, 4,5, 1,1, tá? Tô colocando aqui só como um exemplo. E também 1. Embora seja um número inteiro, mas não deixa de ser um número real, tá? Aqui são só exemplos, tá? Pra gente entender. Como é um conteúdo bem básico, não precisa de tanta delonga para poder entender isso aqui. Os números reais são os conjuntos dos números reais, os números inteiros e englobados números inteiros e os valores quebrados, né? E aí na função, na programação, vão ser o tipo float. Se eu colocar aqui 50.1 one, ó, ele está me retornando o print da variável A, né? Que eu pedi para o computador, aloque um espaço na sua memória para poder guardar a variável A. Ele alocou lá, buscou na memória, esse A vale 50.1 e é um float, ou seja, é um número com vírgula. Ah, isso aqui for zero, vamos ver como é que vai ser aqui, se for zero. Zero é um int, né? Que também é um float, né? Se for 0.0, vira um float, tá bom? Tá. Agora vamos mudar. Se essa A for uma palavra, né? A gente vai ver que vai mudar o type para string. E sempre usando a regra, sempre quando você for colocar uma mensagem, um texto, vai ter que ser com aspas duplas ou aspas simples, tá? Então, olha lá, ele imprimiu a variável A, que agora é a palavra olá, e ele diz que é um tipo de string, que é a nossa próxima variável, tá? 3 variáveis do tipo, aqui na programação, str, string, né? São caracteres, né? Letras, símbolos, tudo vai entrar aqui dentro do nosso tipo de variável string. Então, basicamente é isso, né? Outra coisa importante de trazermos aqui nessa primeira aula seria sobre os nomes de variáveis, né?
os nomes na programação você não consegue dar qualquer tipo de nome a uma variável. Tem variáveis que são variáveis, nomes proibidos, digamos assim. Esses nomes proibidos são nomes de palavras que já são reservadas dentro da sintaxe da determinada linguagem que a gente está utilizando. Em Python, eu dei uma pesquisada, são 33 palavras que você não pode utilizar como variável, né? Eu vou colocar algumas delas aqui. Por exemplo, você não pode usar a palavra, colocar aqui end como variável. Aqui esse A é sempre minúsculo. End. Você não pode usar as, del, from, pass, import, or, raise, def, enfim, é uma lista aí enorme. Se você for tentar utilizar isso aqui como uma função, como uma palavra de uma função, você não vai conseguir. Por exemplo, se eu colocar aqui pass igual a, sei lá, número 5, e aí eu disser print pass, será que ele vai imprimir? Vou pausar aqui. Ó, ele deu um erro. Por quê? Porque pass não pode ser nome de variável. Se eu colocar qualquer outra coisa, ó, outra coisa, tudo junto. Aqui, parar. Aqui falta colocar outra coisa, né? Outra coisa, que é o nome da nossa variável. Ele vai obedecer, vai imprimir o número 5. Sei lá, name é uma variável do tipo, vou botar nome. Nome vai ser uma variável do tipo string, vai receber um nome, então eu vou colocar Iratan. E aí eu vou imprimir isso na tela. Iratan. Ó, eu nunca chamo o que é a variável, eu chamo o nome da variável, né? E aí ele vai, eu dou Shift Enter para executar, e ele vai me retornar o nome da variável. O nome da variável nunca pode ser as palavras lá proibidas, né? Ao todo, na linguagem Python, são 33 palavras eles falam reservadas, porque elas são palavras que já fazem parte da sintaxe ali da programação. Tá bom? Pessoal, essa primeira aula foi introdutória, só para a gente dar uma pincelada aí, revisar algumas coisas que são necessárias compreender antes de entrar na linguagem propriamente dita. E a gente vai ficando por aqui. Na aula 2 a gente vai escrever já um primeiro código, um primeiro programinha para a gente poder ir fazendo, praticando, né? E ficando mais legal do que ficar vendo só teoria, né? Pelo menos assim eu acho que é uma forma mais fácil de aprender. Tá bom? Fiquem aí, estudem e até a próxima. Tchau, tchau.